seja um bom dia a todos. Diante das confusões que está havendo entre os governos, uns falam que tem que trabalhar, outros falam que tem que ficar em casa, vamos acompanhar as informações que estamos passando, a liderança está passando através das redes sociais, do WhatsApp. Algumas pessoas perguntaram, já é para voltar? Então vamos acalmar, vamos esperar um pouco a situação estar devidamente normalizada, aí voltaremos aos nossos cultos normais. Mas vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos falando, através da tecnologia, ter colocado irmãos que entendem, que têm conhecimento e tem proporcionado a todos nós a possibilidade, em casa mesmo, estarmos prestando um culto ao nosso Deus. Então, os que trouxeram a Bíblia, por favor, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16, um dos textos, o versículo mais conhecido mundialmente, de todos os tempos. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse essas palavras: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele viesse a crer tenha a vida eterna, uma vida muito melhor, incomparavelmente, à vida que temos aqui nesse mundo. O tema da aula de hoje: o que a Bíblia diz sobre o amor? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela sua bondade, agradecemos pela sua misericórdia. Por esse dia, Senhor, damos graças. Oramos para que a tua palavra venha de encontro com as nossas necessidades, possamos ser usados, utilizados para transmitir não aquilo que queremos, mas aquilo que é de acordo com a tua vontade. Venha tranquilizar os nossos corações nesses dias difíceis, para que não venhamos nos desesperar, mas nos apegarmos uma volta à tua palavra, porque a tua palavra é luz aos nossos caminhos. Em nome do Salvador, Senhor Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém. Amém e amém. A Guerra da Coreia ocorreu na década de 50, precisamente entre 50 e 53. 1953 foi o final da guerra, mas foi um conflito que houve entre as duas Coreias, Coreia do Norte, Coreia do Sul, e era uma guerra geopolítica, onde estava envolvido o quê? As ideologias. Capitalismo, patrocinado pelos Estados Unidos, e comunismo, socialismo, patrocinado pela União Soviética. E esses dois países entraram em conflito. Ele só terminou quando os Estados Unidos ameaçou utilizar de armas nucleares contra a Coreia do Norte. Em 1953, assinaram o termo de rendição. A Coreia do Norte continua no regime comunista e a do Sul capitalista. Até hoje, os conflitos não são mais no campo da guerra, na batalha. Os conflitos hoje são mais ideológicos e, bom, passando esse período da guerra, os soldados voltaram para as suas casas. E eu quero falar sobre um soldado americano, que ele estava voltando para a sua pátria e ele, na cidade de Los Angeles, ligou para seus pais, informando que estava voltando. Os pais ficaram muito contentes que havia terminado a guerra e o filho estava salvo. E ele disse que queria levar um amigo junto, um amigo que tinha participado com ele na guerra. Os pais falaram: pode vir, traga, seria interessante, precisamos conhecer esse seu amigo. Só que tem um problema. Ele, durante a batalha, ele pisou numa mina e feriu-se, perdeu um braço, perdeu uma perna. E os pais falaram: não, tudo bem. Ele falou assim: vocês não estão entendendo, eu quero levar para ele morar conosco. Aí os pais ficaram tristes naquele momento, falaram: não, filho, assim não é possível, porque
Veja só o problema que vai ser para nós. Ele vai ter muitas dificuldades, e nós também teremos. É melhor que ele fique por aí, ele vai dar um jeito. De qualquer forma, ele vai conseguir sair da situação e alguém vai ajudá-lo de qualquer forma, mas nós não podemos. O filho desligou e, passado alguns dias, esses pais receberam a informação de que o filho havia caído de um edifício e provavelmente a causa seria suicídio. Os pais voaram até a cidade de Los Angeles e, quando chegaram no necrotério, encontraram o corpo do filho e reconheceram. E perceberam que ele estava com uma perna a menos, com um braço a menos. O que a gente pode tirar de lição dessa história? É muito fácil amar aqueles que são bonitos, aqueles que são inteligentes, aqueles que estão no corpo inteiro. É muito difícil amar pessoas que são diferentes de nós. E nós, como cristãos, temos que aprender o amor de Deus, que é o amor incondicional. E às vezes nós praticamos um amor que é o que o mundo ensina, um amor egoísta, voltado para os nossos próprios interesses. Qual é a ideia da Bíblia? A ideia que Jesus Cristo teve, o seu plano para transformar esses pensamentos que temos nos seus pensamentos, para fazermos de nossa vida um exemplo do que o próprio Deus fez, amando as pessoas incondicionalmente. Mateus 5,46. Eu vou citar alguns trechos, se puderem anotar, mas esse aqui eu gostaria de ler. Mateus 5,46, que diz o seguinte: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Se a gente amar somente aquele que nós gostamos, aqueles que pensam como nós, aqueles que fazem até a nossa vontade, a gente não tem nenhuma diferença das pessoas que não são cristãs. Eles fazem o mesmo. Amam aqueles que até lhe convém. O cristianismo, ele vai longe. Ele ultrapassa os limites do amor cristão, do amor do mundo. Ele é um amor cristão, um amor baseado naquilo que Jesus Cristo ensina. O amor segundo os homens, como que é? Segundo os homens, o amor pode ser definido como uma forte afeição com aquela pessoa que eu tenho um laço de sangue, você é meu filho, difícil. Pode ser meu irmão? Laços de sangue, ou por afinidade, relações sociais, amigos que eu faço durante a minha vida, durante a trajetória da minha vida, eu conquisto alguns amigos. E esses amigos, muitas vezes, e via de regra, aqueles que fazem aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos de ouvir, eles falam para nós, aquilo que gostamos de ver neles. Esses são os nossos laços que temos de sangue, os laços sociais. No latim, a palavra amor, ela tem a mesma grafia que temos. Passou para o português, a mesma grafia, amor. Significa exatamente um sentimento de gostar de algo ou de gostar de alguém. Sentir uma afeição, ter um desejo ou preocupação pela outra pessoa. No grego, diferentemente, nós temos vários significados. Então, tem umas palavras aqui que estão no grego, nós vamos tentar analisar, vamos mentalizar qual o significado, porque para cada contexto, a palavra amor, ela tem um significado. Por exemplo, a palavra storge, ela está mais restritamente ligada ao conceito de amor familiar. Amor para meu pai, minha mãe, esposa, filhos, amor pela sogra. Esse é mais difícil. Temos também o amor filia, o amor amizade. Já falamos muito sobre isso, né? Sobre o amigo, a amiga, aquelas pessoas os colegas, aqueles que estão próximos de nós, que temos laços de afinidades. E esse é o conceito de filia. A palavra filia, filosofia, por exemplo, filos, quer dizer amigo. Filosofia, se você dividir filosofia, ao começo da palavra filos,
Você tem aí amigo ou amizade? Sofia, conhecimento, sabedoria. Então seria filosofia. Ser amigo, seria amizade pela filosofia. Então, o conceito de amor, philos, conceito de amizade. Nós temos também o amor ágape, que é o amor mais aproximado do amor que Deus tem por nós, tem pelos homens, tem pela humanidade. Que é o amor incondicional. É alguém analisando o texto que lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, mas aí é um amor condicional. A pessoa só vai ser salva se, no caso, aceitar a Deus, se aceitar Jesus. Isso é verdade. Mas o amor em si, ele é incondicional. Ele não está colocando nenhuma condição, ele amou toda a humanidade. A questão da condição da salvação vai depender de aceitarmos, seguirmos seus mandamentos e fazermos a sua vontade. Então, nesse sentido, o amor ágape, um amor incondicional. É esse o amor, o tipo de amor que Jesus Cristo está nos ensinando para que pudéssemos imitar e praticar. E nós temos também o amor eros, que é o amor físico, o amor ligado ao sexo, eros, erotismo, erótico. Engraçado que os gregos, os romanos, eles tiveram os mesmos deuses, apenas mudaram os nomes. Os gregos chamavam esse Deus, Deus do amor, e era o mesmo Deus também que servia para ser considerado como o Deus do caos. Então, amor e caos parecem alguma coisa antagônica, mas para os gregos tinha o mesmo significado. Os romanos mudaram o nome do Deus do amor para Cupido, e a gente deve ter visto aí em desenhos estilizado, né, um anjinho, um deusinho com uma flecha, e toda vez que ele puxar aquela flecha e acertar alguém, alguém fica apaixonado por outra pessoa. Então, esse é um conceito que chegou até nós, do amor eros. E o amor eros, eu ia falar um pouco sobre isso, que ele é importante, o sexo é importante dentro dos planos de Deus, dentro daquilo que ele falou, daquilo que ele ordenou fosse feito dentro do casamento para que tivéssemos famílias. E esse conceito de Deus não mudou até hoje. Mas os homens deturparam a questão do amor eros. Temos vários exemplos na Bíblia. Eu queria citar um exemplo, que está em 2 Samuel 13, de um jovem chamado Aminon. Aminon era filho do rei Davi. Davi não foi nenhum bom exemplo assim do amor que entendemos que é aquele que Deus gostaria que toda a humanidade praticasse. Davi ele foi muito movido pelo amor eros. E isso seus filhos também. Como Davi teve muitas esposas e teve também muitos filhos, um deles, Amnon, ele se apaixonou por uma das suas meia-irmãs, a jovem chamada Tamar, a Bíblia fala uma jovem virgem, e ele sentiu aquele amor, mas não é o amor que devemos ter, não é o amor ágape, não é o amor aquele que nem mesmo de filia, é amor eros. Tanto é que ele ficou até doente com isso. E o amigo dele, aí que está o problema, às vezes os conselhos que ouvimos de nossos amigos, chamado Jonadab, que inclusive era primo dele. Disse o seguinte: mas por que você, sendo filho do rei, está aí sofrendo, emagrecendo, perde peso, o que você tem? E Amnon explicou para ele: você, essa jovem aí, eu estou amando. Falei: mas só isso? É fácil. Não, mas eu não vejo como. Ela é filha do rei, ela é virgem, eu não tenho nem como chegar até ela. E Aminon bolou um plano, deu um conselho para, aliás, Jonadab deu um conselho para Aminon, e Aminon seguiu o conselho dele. O conselho é o seguinte: você finge que está doente, o rei vai vir visitá-la aqui, e você pede para ele, para sua irmã, vir fazer um almoço aqui, um jantar, porque você está muito doente e ela cozinha bem, e isso ia animar você, revigorar. E Aminon seguiu esse plano, deu certo. Tamar foi lá na câmara de Aminon, fez a comida, e no momento que ela foi entregar, ele agarrou. E nesse momento ela falou: não, assim não se faz em Israel, não deve fazer isso. E ele não ouviu as palavras dela. E ele a desejou. E ele agarrou. E ele
a estuprou. Esse é o tipo do amor eros. Por quê? O texto fala que, instantes depois, consumado o ato, ele a desprezou, ele teve nojo dela, ele a expulsou. Não adiantou nada, ela falou, agora você vai ter que consertar a situação, você vai ter que se explicar ao rei. Ele não quis saber. O amor eros era apenas para aquele prazer temporário. Satisfeito esse desejo, e já não precisava mais dela, a expulsou. Isso trouxe consequências muito graves na família de Davi, mas havia passado 2 anos e parece que nada tinha acontecido. E quando Absalão, o irmão natural de Tamar, também planejou e bolou na sua cabeça um plano para se vingar. E ele convidou todos os filhos do rei para uma grande festa. O rei não pôde ir, se desculpou, mas os filhos foram. E lá, quando Amnon, o auge da sua bebedeira, estava quase inconsciente, Absalão mandou que o matasse. E os outros filhos de Davi fugiram. Mas a notícia, o fake news que surgiu na época, que todos os filhos de Davi tinham falecido. Tinham sido assassinados. E Davi ficou muito mais triste ainda. Mas olha só, aquele mesmo amigo que deu o conselho para Absalão, aliás, para Amnon, estava dizendo que Absalão não havia matado todos os filhos do rei. O rei fica tranquilo. Então ele tentou tranquilizar o rei, informando que os filhos estavam vivos. Claro que Davi ficou de luto por vários dias, em consequência dessa tragédia que, por um ato inconsequente, utilização do amor eros, destruiu duas vidas, mas não duas vidas fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, abalou toda a família. Eu queria falar com isso que o amor eros é aquele amor que está mais presente nas novelas, nos filmes, na literatura, e aquele amor que nós assimilamos em nossa cultura, que não é, muitas vezes, ou na maioria dos casos, aquele amor romântico que a gente imagina. E não é aquilo que Deus quer para nós. Eu queria falar especialmente para os jovens, né? Isso atinge qualquer um, até os mais velhos, podem receber a flechada do cupido. O amor eros não é o amor exatamente que Deus quer. Sexo dentro do casamento é o plano de Deus. Fora isso, só vai haver problemas, só vai haver tragédias. Às vezes, a gente não dá o devido valor a isso. Às vezes, o jovem pensa, vou namorar esse, aquela outra, quanto mais puder. Tinha um garoto de 11 anos, jogava bola com os meus filhos, e meus filhos estavam no sub-12, sub-13, e ele, por ser precoce, ele jogava junto. E conversando com a mãe dele disse que o grande exemplo dele era aquele jogador, o Ronaldo Imperador. Ele falou assim, não, eu não quero casar, eu quero ser igual o Ronaldo, ter um monte de mulheres, ganhar muito dinheiro e aproveitar a vida. Então, às vezes isso entra na igreja. Devemos tomar cuidado. Tivemos uma reunião da família uma vez, que o jovem foi contar com muita alegria as aventuras sexuais que o pai dele teve no passado. Parecia que o pai dele tinha se tornado um herói por causa disso. Então tem coisas que o nosso passado é passado, foi esquecido, deve ficar esquecido, principalmente essas coisas ruins que não vão acrescentar nada em nossa vida e, ao contrário, podem dar a nós a impressão que isso nos torna mais atraentes, no caso dos homens, né, mais másculos, por haver feito uma lista, uma fila de pessoas que fizeram parte dos nossos relacionamentos. Hoje em dia, também não posso dizer o contrário das mulheres. As mulheres também têm que tomar esse cuidado. E principalmente a gente fala para jovens, porque o amor não envolve somente a questão sexual que causa já em si certos traumas, mas também a questão psicológica, o abalo que fica entre as pessoas em questão, entre as próprias famílias. Então devemos tomar cuidado e voltarmos a pensar que tipo de amor eu quero para a minha vida, é aquele que Deus planejou ou aquele que a corrente do mundo está seguindo. Amor na Bíblia, né? A Bíblia fala sobre amor. Tem vários casos de amor entre casais. Um exemplo assim que gostaria de citar, de Isaac e Rebeca, que
Isaac nem conhecia, era o costume oriental, né? Os pais às vezes faziam os casamentos, os filhos só iam conhecer seu cônjuge, talvez até no dia do casamento, mas o caso de Isaac foi diferente. Abraão enviou um mordomo, o mordomo ia ser o herdeiro de tudo, mas ele era um homem de Deus. Ele preferiu obedecer ao patrão, obedecer a Deus, inclusive orou para que conseguisse uma esposa. E ele foi buscar na antiga terra lá de Abraão uma esposa para o filho Isaac. E a história, para encurtar, tá? Vocês podem encontrar em Gênesis 24, 25, uma história muito interessante, mas vamos encurtar aqui por causa do tempo. Isaac estava no campo meditando quando chega aquela jovem, né, uma comitiva de camelos com aquele mordomo que trouxe, né, e assim que ele olhou, parece que foi amor à primeira vista, né. Resumindo tudo, eles foram felizes para sempre. Um outro exemplo também gostaria de citar era um filho de Jacó. Jacó e Rebeca tiveram filhos gêmeos. Esaú foi desobediente desde o começo, parece que desde o ventre da sua mãe já era predestinado a fazer o que era errado. Mas Jacó era um homem de Deus, apesar que não era perfeito, cometeu muitos e muitos erros. E por causa desses erros ele teve que fugir da sua terra e foi parar lá na terra dos seus ancestrais. Lá ele conheceu a sua esposa, e mais para ter direito a essa esposa, ele foi conversar com o pai, né? Era o tio dele, era um homem ganancioso. Labão é um exemplo daqueles patrões que só pensam em si mesmo, só pensam no lucro, só visam seus atos egoístas. E Labão propôs o seguinte: olha, para você ficar com ela, aliás, nem foi Labão, né? O Jacó mesmo se ofereceu. Eu amo Raquel, eu quero casar com ela. Então eles fizeram um acordo de que Jacó iria trabalhar 7 anos. 7 anos trabalhando para o seu sogro, Labão. Ok. Terminado os 7 anos, e a Bíblia fala que ele amava tanto essa jovem, que para ele esses 7 anos passaram muito rápido. Quando chegou o dia do casamento, Labão fez a festa, tudo ia muito bem, e Jacó foi deitar, foi para o leito, acabou a festa. Quando amanheceu no dia seguinte, ele percebeu que havia sido enganado. Eu não sei como, eu não tenho os detalhes aqui, eu não sei os costumes orientais como que são, mas a gente pode ter uma ideia, né, de que ele casou com Raquel, pensou que tinha casado com Raquel, mas amanhece no leito com a irmã dela, Lia, ou Leia. Aí ele foi tomar satisfações com Labão. Labão disse o seguinte: não, a gente não faz assim aqui na nossa terra. Primeiro, a mais velha é que se casa, depois a mais nova. E Labão só foi falar isso agora, né? Pois bem, se você quiser ficar com ela, tá aí, é pegar ou largar. Vai ter que trabalhar mais 7 anos. E a Bíblia fala que por amor a Raquel, ele trabalhou mais 7 anos. Então não foram somente 7 anos que ele demonstrou esse amor por Raquel. Ele trabalhou 14 anos. Agora uma pergunta, né? Jovens, namorados ou noivos, seu cônjuge esperaria 7 anos? Esperaria 14 anos? É claro que você deve estar pensando, é muito tempo. Às vezes não é nem tanto esse tempo, mas é um tempo suficiente para você conhecer se é isso mesmo que você quer da sua vida, se é isso mesmo que vai ser o melhor para o seu cônjuge, para a pessoa que você vai casar. Porque o mundo ensina que você casa para ser feliz. E a Bíblia ensina que nós devemos proporcionar essa felicidade ao próximo. Então, um período que a pessoa poderia analisar, nós atropelamos, rompemos barreiras, queimamos etapas, e as consequências são grandes. As consequências podem não ser as melhores daquilo que havíamos planejado inicialmente. A Bíblia fala que o amor nunca morre, mas o amor ele não morre se ele for cultivado, dia após dia. É isso que nós devemos fazer. E amor é suportar. Quem disse que a gente precisa gostar de uma pessoa para amá-la? No conceito bíblico, amar é buscar o bem-estar da outra pessoa, independente se eu gosto, se ela gosta de mim ou não. Eu, como cristão, como filho de Deus, eu tenho que amá-la, eu tenho que buscar o seu bem-estar. O texto aqui que eu vou ler está em Efésios 4, 1 e 2. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção,
esse trecho, eu vou ler, acompanhe, por favor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Porque se a gente for tentar suportar pela nossa própria paciência, pela nossa própria capacidade, pelos nossos conhecimentos, a gente vai desistir rápido de amar o nosso próximo. Aqui em questão é suportar, mas suportar em amor, suportar na fazendo alguma coisa. Quando fala que Deus ama ao mundo de tal maneira, não ficou só nisso. Nós temos o costume, às vezes, falar eu te amo, às vezes alguém está querendo namorar com outra pessoa e fala assim, eu quero namorar com você porque eu te amo, eu quero casar com você porque eu te amo. É muito fácil falar eu te amo. Ou não, né? Depende. Mas é mais fácil falar eu te amo do que praticar. Quando lemos no texto que Deus amou o mundo de tal maneira, depois fala por quê. Porque ele deu o seu filho unigênito. Ele teve uma ação. Então o amor, ele segue-se em atos, em ações. Gálatas 6:9. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Às vezes começamos um trabalho, às vezes começamos um ato de amor, mas nos cansamos. Isso é natural. Mas o texto está dizendo aqui para não desanimarmos. E não é difícil, é recorrente. É frequente, às vezes, pensar dessa forma. Eu fiz tanto, durante muito tempo, não tive o reconhecimento, não tive o aplauso dos homens, e eu estou desanimado, eu vou desistir. Eu não vou mais praticar o amor. Eu não vou fazer mais isso. Porque eu só estou levando desvantagem. Vamos ler de novo aqui, então, para ficar bem gravado, esse trecho, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Esse tempo próprio talvez não seja o tempo que a gente está imaginando. Talvez seja o tempo de Deus. Mas quando praticamos o amor, vamos, com certeza, colher os frutos desse amor. E no final do versículo, tem que ficar gravado para nós que estamos às vezes desanimando. Porque você não vem no culto? Porque você não está participando das reuniões? Por que você não está mais ajudando o próximo? Eu estou desanimado. É exatamente o contrário do que a Bíblia está ensinando. Né? Temos que revigorar isso praticando o amor, praticando a vontade de Deus. E só conseguimos com os pilares, né? A gente tem sempre falado, que é palavra de Deus, leitura e oração. Por isso volta a Bíblia. Nós não estamos clamando a liderança, os professores estão clamando para que haja essa volta à Bíblia, simplesmente para nos agradar. O benefício próprio é coletivo, é da igreja, mas principalmente de cada um. Busque a Bíblia. Oração, não devemos nos afastar da oração. E parece que esse presente momento nos ligou mais à oração. Parece que, num certo período, tivemos um hiato de oração. Parece que não era tão importante. E agora estamos percebendo que não podemos confiar nos homens. Nossa confiança não deve estar depositada neles. Deve estar depositada em Deus. Por isso voltamos às orações. E terceiro pilar, a comunhão. E mesmo em períodos quando não tínhamos a quarentena, já havia pessoas que estavam se afastando da comunhão. E nós colocamos lá nas listas de orações, orando pelas pessoas que se afastam da comunhão, seja por qualquer motivo, seja pelo motivo que desanimou, o motivo que alguma coisa o ofendeu. Ele se sentiu tão ofendido que essa ofensa foi maior até que o amor que ele tinha dentro do coração ele resolveu se afastar. A comunhão. A comunhão está agora um pouco difícil, mas nós estamos tentando, mesmo uma forma de ligando para as pessoas, mesmo à distância, estamos em comunhão, estamos procurando manter essa comunhão, porque se apagar essa chama, acabou a igreja. Não temos, só teríamos um prédio com pessoas se reunindo para utilizar o tempo para gastar em outras coisas que não fosse exatamente fazer a vontade de Deus. Podemos nos reunir lá para conversar sobre vários assuntos. Podemos nos reunir para nos divertirmos, fazer confraternizações, mas isso não iria produzir o efeito esperado que se espera da igreja, que é considerado o povo de Deus, a casa de Deus. Ânimo, eu queria falar ainda
pouco sobre ânimo. Tem uma canção italiana dos anos 70, e eu pesquisei lá no YouTube, ela se chama Bella Senza Anima, que fala bela sem alma. O teor, o conteúdo dessa canção fala sobre uma mulher que ela não tinha alma. Ânimo vem da palavra alma. Então, quando eu estou desanimado, a minha alma está se esvaziando. Na canção em questão, a jovem ela não se preocupava de namorar de ter um caso com com outro, passando por várias pessoas e deixando assim uma fila de pretendentes, de pessoas que estavam se relacionando com ela, magoados, tristes. Então, o cantor, né, o compositor, ele colocou lá, bela sem alma. Não podemos, assim, ser belos por fora e não temos um conteúdo, não temos alma. Lembrando da lição da mulher, que estudou as lições da escola dominical, a mulher samaritana. 5 maridos tivesse, Jesus Cristo falou para ela, né? 5 maridos tivesse, o que tem agora não era dela. Será que era mulher feliz? Porque esses 5 maridos parece que não. Ela não acertava na vida espiritual. Ela não acertava na vida sentimental. E ela só teve esse acerto quando ela conseguiu consertar sua vida espiritual, quando ela encontrou Jesus. A Bíblia não descreve mais o que aconteceu com ela, mas sem dúvida a vida dela nunca mais foi a mesma a partir do momento que ela decidiu seguir Jesus Cristo. 2 Timóteo 4,10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Aqui é Paulo falando tristemente de um cristão que esteve ao lado dele em várias batalhas, em várias lutas, e ele amou o presente século, ele amou o mundo, ele achou o mundo mais interessante que as coisas da igreja. E exatamente o cuidado que devemos ter. Qualquer um, eu, você, uma pessoa que está ao mês na igreja, uma pessoa que está há 20, 30, 40 anos, o tempo não importa. A partir do momento que nós deixamos de amar a Deus, de amar ao próximo, de praticar o maior mandamento que Jesus Cristo ensinou, e amarmos o mundo vai nos sufocar. Aí a gente escuta aquelas frases corriqueiras, recorrentes. A igreja não mais me preenche. Eu estou querendo dizer o quê? Deus não mais preenche a minha vida. Você não pode dissociar Deus da igreja. Você não pode ter o rei e não ter o reino. Você não pode ter o pai e não ter os filhos. Então, se está difícil, então vamos lembrar de outros versículos. Suportar, suportar, suportar em amor. João 21, 14 a 17. Aquele episódio que Jesus Cristo pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas? Tu me amas, Pedro? A terceira vez, Pedro ficou muito triste. Ele entristeceu-se. Ele falou: é claro que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus Cristo, toda vez que perguntava para ele exigia uma ação. Apacenta as minhas ovelhas. Ovelhas são o povo de Deus. Ovelhas são os cristãos. Ovelhas são os nossos irmãos. Quando você responde para Jesus, eu vou fazer uma pergunta agora retórica, você responde para você mesmo: você ama Jesus Cristo? Já pensou aí? Então, se você ama Jesus Cristo, faz o que ele mandou. Apacenta as suas ovelhas. Cuida das suas ovelhas. Cuida dos nossos irmãos. Cuida do seu irmão. Não pense apenas em si. Uma ovelha que se alimenta, apenas vive ali no pasto verdejante, porque Jesus Cristo proporciona isso, para alimentar-se a si mesmo. Mas pense no próximo. Pense nas outras ovelhas. Então, apacenta as minhas ovelhas. É o que Jesus Cristo está dizendo. O amor implica amadurecimento. O amor não é uma coisa que, como acontece nos filmes, que a pessoa conheceu há 5 minutos e 10 minutos depois já está com ela fazendo amor, né? Que é como o mundo chama a prática sexual. Eu lembro que, quando eu era muito jovem, ainda consigo lembrar, que comecei a dar as primeiras aulas da escola dominical. Eu era muito novo, tinha uma professora, ela já era mais velha, veterana, ela já estava para sair, inclusive, da igreja, que ela ia se mudar, porque ela estava casando com um homem de Deus, um cristão, e uma das últimas conversas que tive com ela, deu vários conselhos sobre escola dominical, sobre aulas, sobre os alunos, como deveria se comportar, né, como um professor deveria fazer. E uma das perguntas que eu fiz para ela, eu falei: fala agora sobre amor, você vai casar, né? E ela mudou um pouco o conceito que eu tinha. Muitas pessoas têm, muitos jovens têm, né? De que amor é você gostar da pessoa,
ficar apaixonado como se tivesse, né, recebido aquela flechada do cupido, etc. e tal. Ela disse o seguinte, ela nem pensou muito, ela falou assim, olha, o amor, ele vai crescendo dia após dia. Então, o amor não é à primeira vista, pode até ter uma afinidade com a pessoa à primeira vista, acontece mesmo. Mas o amor em si é o dia a dia. Ele precisa ser cultivado. Ele precisa de um amadurecimento. Se eu não estiver cultivando, ou só esperar que a outra pessoa faça isso, o amor vai murchar, o amor vai morrer. Eu coloquei lá no meu convite de casamento, casamos, né? A gente imprimiu os convites, e um versículo que eu coloquei lá é: o amor jamais acaba. Mas, analisando bem isso, as pessoas podem perguntar: como o amor jamais acaba? Porque tem muitos fins de relacionamentos, muitos fins de namoro, muitos fins de casamento, muitas uniões são desfeitas. As pessoas falam: então o amor tem fim. Então, lá não tem nenhuma condição, mas deixa bem claro para o cristão que quando você entende sobre o que é amor, você precisa cultivar. Porque senão o amor acaba nesse sentido. Mas se você cultiva, você está dentro dos planos, está fazendo a vontade de Deus, aquilo que você quer, o amor jamais acaba. E um conselho de Apocalipse 2, 4, 5. Volte ao primeiro amor. Não é para voltar à primeira namorada, ao primeiro namorado. Aqui está dizendo coisas espirituais. Jesus Cristo falando através de João, a igreja de Éfeso: vocês fazem muitas coisas boas, como nós fazemos, como as igrejas fazem. Como cada um individualmente de vocês, sou eu, você, nós fazemos. Mas às vezes nos perdemos fazendo essas coisas boas. Pode ser ato de caridade, pode ser benevolência, pode ser ajuda ao próximo, ajuda humanitária. Isso é muito bom, mas precisamos voltar ao primeiro amor. Esse é o conselho, porque senão a nossa lâmpada vai ser apagada. Então, algo para a gente pensar, sério, não é com os outros, é comigo. O que eu tenho que fazer, então, para voltar a chama do primeiro amor? Foi aquele primeiro momento que eu queria sair para evangelizar o mundo inteiro, que eu não perdia os cultos, que eu não perdia as reuniões, que eu queria estar próximo das pessoas. Eu queria participar de tudo. Tem irmãos que queriam, homens que queriam até participar das reuniões femininas, para estar só junto com as pessoas da igreja. Mas foi passando o tempo e a gente vai perdendo essa chama. E a gente utiliza, e a gente às vezes com razão, tem o trabalho, tem o estudo, mas essas coisas não podem sufocar o amor. Nós devemos deixar essas coisas, devemos fazer. Ninguém vai largar trabalho, estudo, porque a vida segue. Mas devemos colocar em primeiro lugar o amor. E não deixar com que essas coisas nos sufoquem, não sermos possuídos pelo dinheiro, pela carreira, ou por qualquer outra coisa que nos separa de amar a Deus, nos separa de amar ao próximo. Então, o conselho bíblico é: volte ao primeiro amor. Porque se a gente não fizer isso, mais cedo ou mais tarde, essa lâmpada vai ser apagada. É isso, como dizia um certo presbítero, né? Mais cedo ou mais tarde eu caio fora da igreja. É isso que acontece quando não estamos cultivando o amor em nossas vidas. Conhece esse livro? Você conhece esse livro, provavelmente o desembarque está próximo. Esse livro foi amplamente distribuído via caixas e caixas lá no antigo prédio da João Gonçalves. O mais importante é o amor. E a Igreja de Cristo, como de Guarulhos, falando aqui mais local, é uma igreja conhecida pelo amor. E ela vai ser cobrada por isso. Porque exatamente no momento que você não cumpriu o requisito que a pessoa até esperava de você, vai ser jogado na sua cara. Então, poxa vida, eu esperava tanto de você, você falava tanto que amava, e agora, no momento que eu mais preciso, você não está demonstrando esse amor. Como cristãos, a gente tem que deixar nosso emocional de lado, muitas vezes, para pensar no amor racional também. Amor, buscar o bem-estar do próximo. Quando eu falo uma frase dessa, quer dizer que todo aquele bem que o irmão me fez não tem valor absoluto, porque aquele momento que eu mais precisei dele é que ele está falhando. E eu olho apenas, e a nossa tendência é essa, a minha tendência, a sua, esse exercício de olhar os erros, a falha, aquilo que ele não pode, e aquilo que ele pode. Nós somos conhecidos como uma igreja que ama. E se Deus permitir, essa igreja continuará sendo uma igreja conhecida por esse ato de amor. Então não cabe entre nós nenhum tipo de picuinha,
como os jovens costumam dizer, não é um tipo de mimimi. É natural que aconteça divergências e problemas. Mas se nós colocarmos o amor de Deus em primeiro lugar, nós vamos esquecer primeiro o nosso ego, aquilo que eu estou sentindo. A ofensa não pode ser maior. Não pode ser maior em minha vida do que o amor de Deus. Gostaria de compartilhar, para encerrarmos essa mensagem de hoje, um texto que está na linguagem, na tradução que foi feita, esse livro, O Mais Importante, o Amor. E se você puder fechar os olhos agora, baixar a cabeça, mas prestar atenção nessas palavras, eu encerro com esse texto, que é uma oração também, para que nossas vidas mudem, para que possamos voltar ao primeiro amor. A Bíblia fala do amor verdadeiro. É esse amor que devemos buscar. Está em 1 Coríntios, capítulo 13. Por favor, acompanhe. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, se pudesse falar em qualquer idioma que há em toda a terra e no céu, e, no entanto, eu não amasse os outros, eu estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse tudo o que vai acontecer no futuro, soubesse tudo sobre todas as coisas, e, contudo, não amasse os outros, que bem isso faria? Mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de poder falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, ainda assim eu não valeria absolutamente nada se não tivesse amor. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e fosse queimado vivo por pregar o evangelho e contudo não amasse os outros, isso não teria valor algum. O amor é muito paciente, é bondoso, nunca é invejoso, não é ciumento, nunca é presunçoso e também não é orgulhoso. Nunca é arrogante, nem egoísta, e nem tampouco rude. O amor, ele não exige o que se faça o que ele quer. Repetindo, o amor, ele não exige que se faça o que ele quer. Ele não exige que se faça aquilo que eu quero ou aquilo que você quer. O amor não exige isso. O verdadeiro amor. O amor, ele não é irritadiço, ele não é melindroso, não guarda rancor e dificilmente notará o mal que outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será leal para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas, a sabedoria especial, os dons desaparecerão, porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com os nossos dons especiais. A pregação dos mais dotados é ainda muito imperfeita. Entretanto, quando tivermos sido completos, aperfeiçoados, então cessará a necessidade desses dons especiais insuficientes e eles desaparecerão. É como nesse caso, quando eu era criança, eu falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. E agora, eu deixei as coisas de criança. De igual modo, agora só podemos ver e compreender um pouquinho a respeito de Deus. Como se estivéssemos observando o seu reflexo num espelho muito ruim. Mas o dia chegará quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois eu verei tudo com clareza. Tão claramente como Deus está vendo agora, mesmo o interior do meu coração. Há três coisas que perduram: a fé, a esperança e o amor. A maior destas é o amor. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém e amém.